Nicamupua. Texto completo de Luís Lasso de la Vega, do ano de 1649, conforme o relato composto por Antônio Valeriano, um século antes, sobre os inacreditáveis acontecimentos de dezembro de 1531, sobre o encontro da Virgem Maria com um viúvo. Aqui se narra, em ordem e concerto, como de uma maneira maravilhosa, Nossa querida Senhora e Nossa Rainha, a sempre Virgem e Beata Mãe Maria, apareceu há pouco na colina do Tepeyac, que hoje se chama Guadalupe. Conta-se também todos os milagres que se realizaram. Inicialmente, ela mostrou-se em pessoa ao pequeno índio, de nome Juan Diego. Depois revelou-se nessa imagem preciosa ao novo bispo Dom Frei Juan de Zumarraga. 10 anos depois da conquista do México, se suspendeu a guerra e houve paz entre os povos. Assim começou a brotar a fé, o conhecimento do verdadeiro Deus por quem se vive. Na ocasião, no ano de 1531, nos primeiros dias do mês de dezembro, havia um pequeno índio, um homem pobre do povo, que se chamava Juan Diego, e do qual se diz que era natural de Cautitlán. Quanto às coisas de Deus, tudo pertencia naquele tempo à paróquia de Tlatelolco, e para lá ele se dirigia num sábado muito cedo para servir a Deus e louvá-lo. Ainda era noite, sobre o horizonte mal começava a clarear, quando ele chegou à colina que se chama Tepeyac. Lá ele escutou do alto trinados que pareciam um concerto de muitos pássaros maravilhosos, soando ladeira abaixo. Às vezes, as vozes dos cantores se calavam e parecia que o monte lhes respondia. O seu canto, muito suave e agradável, sobrepujava até as vozes dos Coyoltoltoti e do Tissinitzican e de outros lindos pássaros que cantam. Juan Diego parou e disse a si próprio: porventura sou digno do que ouço? Como poderia eu merecer o que estou ouvindo? Estarei sonhando? Talvez eu acorde logo deste doce sonho. Onde estou? O que estou vendo? Será este, talvez, o paraíso de que nos falaram os velhos, os nossos maiores? Será que já estou no céu? Ele olhava para o oriente, por cima da colina de onde procedia o precioso canto celestial. E assim que este cessou, repentinamente, e se fez silêncio, ouviu que o chamavam do alto da colina e diziam: Juanito, Juan Dieguito. Então ele se atreveu a ir aonde era chamado. Nada perturbava o seu coração, nada o angustiava. Ao contrário, ele se sentia somente muito feliz mesmo. Com pressa subiu o caminho para ver quem o chamara. Ao chegar lá em cima, viu uma nobre senhora de pé no cume da colina. Ela pediu que ele se aproximasse. Quando, porém, viu-se diante dela,
foi subjugado por sua beleza, que superava tudo o que ele jamais tinha visto. Ela era perfeita. Suas vestes resplandeciam como o sol. A pedra e os rochedos sobre os quais ela estava brilhavam sob os seus raios, como joias da mais pura esmeralda. A terra ao seu redor brilhava como um arco-íris na neblina. Os cactos, os nopais e as outras ervas que cresciam no solo brilhavam intensamente, verdes como esmeraldas. A folhagem reluzia azulada como turquesa. Os troncos, galhos e espinhos cintilavam como ouro sobre a luz da madrugada. Então ele se prostrou diante dela e ouviu as palavras de sua voz. Paz e amor emanavam dela. Irresistivelmente, a sua ternura o atraía para si. Ela lhe disse: Juanito, o menor dos meus filhos, onde vais? Ele respondeu: Senhora e menina minha, tenho de chegar à tua casa no México, Tlatelolco, para seguir as coisas divinas que nos dão e ensinam os nossos sacerdotes, delegados de nosso Senhor. Logo após estas palavras, ela lhe fez saber a sua mais preciosa vontade e disse: Ouve bem o seguinte, o mais pequenino de meus filhos. Eu sou a sempre Virgem Santa Maria, a mãe do único verdadeiro Deus Santo, do Criador que dá a vida a todos os homens. Ele é o Senhor do que está perto e do que está longe, do céu e da terra. Eu desejo vivamente que seja construído aqui, para mim, um santuário, onde eu poderei mostrá-lo, louvá-lo e para sempre testemunhá-lo. Aqui darei aos homens todo o meu amor. Daqui lançarei sobre eles o meu olhar misericordioso. Lhes prestarei meu auxílio, meu consolo. Lhes darei a minha salvação. Porque sou verdadeiramente vossa mãe compassiva, tua mãe e a mãe de todos os homens que habitam esta terra, como também a mãe das outras tribos e dos homens que me amam e invocam. Eu sou a mãe de todos que me procuram e em mim confiam. Aqui vou escutar seu choro e seu lamento. Aqui vou consolá-los em suas tristezas e amenizarei todas as suas dores. Aqui vou curá-los em suas dores, em suas misérias e em seu sofrimento. Mas para realizar agora o que os meus olhos misericordiosos e caridosos pretendem, vá ao bispo do México, diga-lhe que sou eu quem te envio e explica-lhe o quanto desejo eu ter aqui um lar. Neste lugar raso, ele deve erigir para mim um santuário. Conta-lhe tudo, ponto por ponto, e narra o que tu mesmo vistes, admirastes e escutastes aqui. Tenha certeza de que vou te recompensar ricamente. Eu saberei agradecer-te, sim, far-te-ei feliz e darei a ti muitas alegrias, pois o merecimento que ganharás com este serviço e tua fadiga é grande. De acordo com isto, recompensarei o teu esforço. E agora vai realizar a minha encomenda. Agora, meu mais pequenino, que ouvistes as palavras do meu sopro, vai agora e faça a tua parte.
Ele se prostrou outra vez diante dela e exclamou: Minha senhora, minha jovenzinha, já estou indo cumprir a maravilhosa palavra de teu glorioso sopro. Já vou. Agora despeço-me de ti, eu, teu humilde servo. Em seguida, desceu para realizar a tarefa, caminhando pela estrada que vai direto ao México. Quando chegou por esta estrada ao interior da cidade, pôs-se sem desvio a caminhar no palácio do bispo, que acabara de chegar ao México. O nome do bispo era Dom Juan de Zumarraga, era franciscano. Mal chegou Juan Diego à casa do bispo, mandou-lhe dizer que queria vê-lo e exortou os servidores a transmitir-lhe o pedido. Custou muito até finalmente voltarem para lhe dizer que o bispo mandara deixá-lo entrar. Assim que entrou, ajoelhou-se no limiar, inclinou a cabeça e revelou as palavras e a mensagem da Rainha do Céu. Contou tudo o que o encantara, do que vira e ouvira. O bispo escutou o relato com surpresa e descrédito. Depois respondeu: Meu filho, volta outra vez, então vou escutá-lo com calma. Vou pensar desde o início, outra vez, em todas as razões que o conduziram a mim e refletir sobre a tua vontade e o teu desejo. Segunda aparição. Juan Diego saiu, triste por não ter podido executar a missão. Voltou, ainda ao pôr do sol, ao cume da colina. Mas que alegria! No mesmo lugar onde a Rainha do Céu lhe havia aparecido na madrugada, ele a reencontrou outra vez. Ela já o estava esperando. Quando o avistou, prostrou-se diante dela e disse: Senhora, menor de minhas filhas, minha menininha, exatamente do modo como tu me tinhas pedido, eu saí para realizar imediatamente o mandato de teu gracioso sopro. Era difícil, mas ainda assim consegui entrar na casa do bispo. Quando o vi, relatei as palavras do teu sopro, assim como tu mandaste. Ele foi gentil e escutou atentamente. Mas quando finalmente me respondeu, percebi que eu não tinha conseguido convencê-lo direito. Ele disse: Volta outra vez, então vou escutar-te com calma. Vou pensar desde o início, outra vez, em todas as razões que te conduziram a mim e refletir sobre a tua vontade e o teu desejo. Mas pela maneira como ele falou, compreendi que ele certamente pensou que eu tivesse inventado a casa que tu desejas e que a mensagem não tivesse saído dos teus lábios. Por isso eu te suplico encarecidamente, minha senhora e pequenina, que mandes um nobre que seja conhecido, respeitado e honrado, para que execute o teu mandato e a tua vontade, para que seja dado crédito às suas palavras, que saíram de tua bela boca. Pois eu sou apenas um camponês, um pobrezinho, uma escadinha de tábuas, um rabo, uma folha, gente miúda. E tu, menina minha, a menor de minhas filhas, senhora, me envias a um lugar por onde não ando e onde não paro. Perdoa-me que te cause grande desgosto e te aborreça, minha senhora e rainha. Então respondeu-lhe a Santíssima Virgem: Ouça, menor dos meus filhos,
não acredites que me faltam servos e mensageiros que eu possa, a qualquer momento, enviar para transmitir as palavras do meu sopro e realizar a minha vontade. Mas é indispensável que tu vás em pessoa. Por tua ajuda e mediação deve realizar-se o que é o desejo do meu coração e da minha vontade. E por isso eu te peço insistentemente, meu filho e pequenino. E com rigor, mando-te e exorto-te de todo o coração que amanhã vais outra vez ao bispo. Deixa-o saber, mais uma vez, de mim e da minha vontade, que ele me construa um santuário, como eu havia pedido. E diga-lhe, mais uma vez, que eu sou pessoalmente, eu, a sempre Virgem e eternamente Santa Maria, eu, a venerável Mãe de Deus, eu te envio. A isso respondeu-lhe Juan Diego: Rainha, minha menina, nenhuma mágoa deve assombrar o teu rosto. Teu coração não se deve perturbar. Com grande alegria irei mais uma vez anunciar ao bispo as palavras de teu sopro. Agora não mais desistirei. Nenhum obstáculo irá me impedir o caminho. Já vou cumprir a tua vontade, ainda que ele não me queira ouvir, ou ouvindo não me queira acreditar. Amanhã, à tardinha, ao pôr do sol, voltarei para relatar o que o bispo me tiver respondido. E agora me despeço de ti, minha menina, boa senhora e rainha, minha filhinha. Agora descansa um pouco. E ele também foi para casa descansar. Terceira aparição. No dia seguinte, era domingo. Ele saiu de novo bem cedo, ainda de madrugada, de sua casa, quando a escuridão ainda tudo envolvia. Dirigiu-se diretamente a Tlatelolco. Ali ele queria aprender as coisas de Deus e inscrever-se nas listas para ir depois ao bispo. Às 10 tinha chegado a hora. Ele estava pronto. Ouvira a missa, se inscrevera nas listas dos batizados e a multidão já havia se dispersado. Quando assim, Juan Diego dirigiu-se ao palácio do bispo. Mas lá chegando, custou-lhe outra vez um grande esforço chegar ao bispo. Somente após uma longa espera foi admitido. Ajoelhou-se, chorou e ficou muito triste, enquanto outra vez repetia as palavras da Rainha do Céu, que lhe dessem crédito, que fosse construído o pequeno santuário, de acordo com a vontade da sempre Virgem, lá onde ela o pediu. O bispo lhe fez muitas perguntas. Uma e outra vez queria saber onde ele a vira e como era a sua aparência. Juan Diego contou-lhe tudo perfeitamente, descendo até os mínimos detalhes para descrever o que vira e o quanto o encontrara na aparição. Que era a sempre Virgem, disto já não havia dúvidas. Era mesmo a amável, gloriosa Mãe do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, o bispo não queria acreditar. O bispo respondeu que ele não podia, somente por suas palavras e por sua insistência, cumprir seu pedido. Para poder empenhar-se mais com a empresa, seria necessário que o relato fosse confirmado por outros sinais, que tudo fosse verdadeiro e que realmente a Rainha do Céu o tivesse enviado. Quando Juan Diego o ouviu falar desta maneira, disse ao bispo: Meu senhor e soberano, dize-me qual deve ser o sinal, e eu irei já
pedi-lo à Rainha do Céu, que me mandou até a ti. Vendo o bispo que ele ratificava tudo, sem duvidar e sem retratar-se por nada, o despediu. Mal tinha ele saído, o bispo mandou imediatamente alguns homens de sua casa atrás dele, homens de sua plena confiança. Eles o deviam seguir e observar aonde ele fosse, a quem ele viesse e com quem ele falasse. Assim aconteceu. Juan Diego já havia chegado à estrada, pelo caminho antigo, mas já atrás da ponte de madeira que, perto do Tepeyac, passava sobre o barranco, os espiões o perderam de vista. Por mais que o procurassem em todo canto, não mais o podiam ver em parte alguma. Assim eles voltaram, frustrados e raivosos. Tinham se esforçado e observado, mas ele burlara a sua diligência. Com este ânimo, voltaram ao bispo e persuadiram-no com seu relato a não acreditar naquele homem de jeito nenhum. Certamente, ele não contava mais que mentiras. Tudo o que relatara deveria ser invenção. Talvez ele apenas tivesse sonhado e o que pedia fosse uma pura fantasia. Até resolveram prendê-lo quando aparecesse outra vez e castigá-lo duramente quando voltasse, para acabar com todas as mentiras com as quais ele quisesse tumultuar o povo. Entretanto, Juan Diego estava outra vez junto à sempre Virgem e contava-lhe a resposta que lhe tinha dado o senhor bispo. Mal terminou de ouvir, a soberana e rainha lhe disse: "Está bem, meu filhinho, menor de meus filhos, volta amanhã para levar ao bispo o sinal da verdade que ele pediu. Então ele acreditará e não mais duvidará da tua mensagem e não mais suspeitará em seu coração. E tenha certeza, filhinho meu, que recompensar-te-ei por todo o esforço e trabalho que tens sustentado. Agora vai, que amanhã estarei de novo a esperar-te aqui." Quarta aparição. No dia seguinte, porém, era segunda-feira, quando Juan Diego devia receber e entregar aquele sinal especial para que fosse acreditado. Ele não voltou para ela, isto porque, ao chegar em casa, encontrou seu tio gravemente enfermo. Seu nome era Juan Bernardino e já estava moribundo. Primeiramente buscou-se um médico que, apesar de todo esforço, nada pôde fazer, pois a doença era muito forte. Quando anoiteceu, pediu-lhe o tio que fosse o quanto antes a Tlatelolco para chamar de lá um sacerdote que ouvisse sua confissão e o preparasse para a morte. Até o fundo do coração estava certo de que chegara a sua hora. Não mais levantar-se-ia, não se recuperaria. Assim, na terça-feira, ainda bem de madrugada, Juan Diego saiu de casa para buscar em Tlatelolco um sacerdote. Chegando ao pé da colina do Tepeyac, onde o caminho que ele habitualmente tomava saía pelo lado onde o sol se põe entre as montanhas, disse a si mesmo: "Se eu seguir adiante, provavelmente ver-me-á a nobre senhora. Com certeza irá deter-me outra vez para que eu leve ao bispo o sinal, como ela tinha me encomendado. Antes devo cuidar de nossa tristeza e chamar o sacerdote pelo qual meu querido tio espera tão ansiosamente."
Desta feita, ele rodeou a colina, subiu até a metade da ladeira e de lá passou para o outro lado, voltando-se de novo para o sol nascente, a fim de chegar diretamente ao México. Agora não apareceria mais pelo caminho a Rainha do Céu para o atrasar, pois pensava ele que ali por onde se desviou não poderia ser visto por aquela que, entretanto, vê sempre e em qualquer lugar, no mesmo instante. E ele a viu descer do alto da colina. Ela o observara desde o cume e o esperava onde ela o tinha visto anteriormente. Ela desceu para o lado por onde ele desviou, colocou-se no caminho e perguntou: "O que há, menor de meus filhos? Para onde diriges os teus passos? Aonde queres ir?" Juan Diego estava talvez com remorso, tinha vergonha ou estava arrependido, talvez assustado e amedrontado. Prostrou-se diante dela, saudou-a e disse: "Ah, minha menininha, minha querida filhinha, minha criancinha e minha rainha, como gostarias que tivesse razão. Descansastes bastante e começastes bem o dia? E vai bem o teu corpo, minha senhorinha, minha venerável, minha filhinha? Estou triste porque devo entristecer o teu rosto e o teu coração. Deve saber, minha filhinha, que um de seus servos passa muito mal. É meu tio, uma grave moléstia o acometeu e o levará brevemente à morte. Por isso, dirijo-me com pressa ao seu pequeno lar no México, de onde quero chamar um dos amados do Senhor, um sacerdote, para levar-lhe consolo, ouvir sua confissão e dar-lhe a unção. Pois, na verdade, vemos a luz do mundo somente para isso, para irmos ao encontro de uma boa morte. Logo que tiver eu cumprido este dever, voltarei para outra vez partir daqui e transmitir as palavras do seu sopro. Minha senhora e minha querida menininha, desculpa-me por isso. Tem agora um pouco de paciência comigo. Não vou te decepcionar, minha menininha e minha filha fiel. Já amanhã estarei de volta para junto de ti." Mal acabou de ouvir a explicação de Juan Diego, a misericordiosa e sempre virgem lhe respondeu: "Ouve e toma ao teu coração, mais pequenino dos meus filhos, nada há que te deva assustar, nada te deve entristecer e desanimar. Não se deve amargurar o teu semblante, nem o teu coração. Não temas nem essa doença, nem ainda outra qualquer, nem angústia, nem tristeza. Não estou eu aqui, tua mãe? Não estás debaixo de minha proteção e sombra? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não está tu nas dobras do meu manto? Não sou eu quem te segura nos braços? Será que algo ainda te falta? Nada te deve assustar e confundir, nem mesmo a doença do teu tio deve te atormentar e afligir. Ele não morrerá dela. Leva isto com certeza em teu coração. Ele já está curado." Como se mostrou mais tarde, o tio ficou curado neste mesmo instante. Ao ouvir essas palavras do sopro da Rainha do Céu, Juan Diego sentiu-se sobremaneira consolado. A paz e uma grande tranquilidade envolveu instantaneamente o seu coração. Ele pediu que ela o enviasse o quanto antes ao senhor bispo para lhe transmitir o sinal, uma prova para auxiliá-lo e também acreditar.
Ali a rainha celestial o mandou escalar o cume da colina onde ele tinha visto antes. E disse: suba ao cume da colina, menor de meus filhinhos. Disse: lá onde me vistes e recebestes os meus pedidos, verá uma multidão de flores coloridas. Apanhas, recolhe-as e juntas. Depois desce e trazes diante dos meus olhos. Imediatamente, Juan Diego subiu a colina. Quando chegou ao cume, ficou extasiado de admiração. Muitas rosas de castela, maravilhosamente belas e coloridas, de todas as cores e espécies, haviam lá desabrochado, com pétalas largamente abertas, apesar de o tempo delas ainda não ter chegado, pois nessa época do ano tudo está congelado pelo frio muito forte. As rosas, porém, exalaram o odor mais suave e, tingidas de orvalho matinal, brilhavam como pérolas preciosas. Logo ele começou a colhê-las e juntá-las em sua tilma estendida. Imediatamente desceu e levou à rainha do céu as diversas flores coloridas que ele apanhara. Quando ela viu as flores, ordenou-as com suas mãos veneráveis, colocou-as de modo na tilma e disse: menor dos meus filhinhos, estas flores coloridas são o sinal inefável que vais levar ao bispo. Dize-lhe em meu nome que nelas ele deve reconhecer o meu desejo e depois seguir a minha vontade e o meu mando. Tu és o meu mensageiro, tu tens a minha mais plena confiança. Insisto contigo que somente na presença do bispo deves abrir a tua tilma e mostrar o que levas contigo. Conta-lhe tudo muito exatamente, como te mandei subir a colina para apanhar as flores. Conta-lhe tudo o que vistes e admirastes. Assim vais, certamente, convencer seu coração. Em seguida, ele fará o que deve e começará a construção do meu santuário, como quero. Mal dera suas ordens à rainha do céu, pôs-se ele a caminho, pela estrada que leva diretamente à cidade do México. Andava bem alegre, tinha o coração cheio de paz. Agora tudo iria bem. Cuidava com grande diligência daquilo que levava na tilma, que nada lhe caísse. A cada respiro, o perfume das flores escolhidas o reconfortava. Quando, porém, chegou ao palácio do bispo, foram logo ao seu encontro os vigias da porta e os outros servidores. Ele os pediu com insistência que dessem a conhecer seu desejo ao senhor da igreja, para que fosse admitido à sua presença, mas não lhe deram crédito. Fizeram-se de surdos, como se nada entendessem. Talvez porque ainda tivesse muito escuro. Talvez porque já soubessem com que insistência ele os podia importunar. Talvez também os companheiros que o tinham seguido no dia anterior, perdendo-o de vista, já lhes tivessem advertido. Desse modo esperou ele em vão, durante muito tempo, que seu pedido fosse atendido. Tendo os serviçais o observado bastante, descalço, cabisbaixo, imóvel, somente esperando que fosse chamado, e finalmente, notando que ele tinha algo embrulhado na tilma, aproximaram-se curiosos. Queriam examiná-lo. Juan Diego deixou-lhes dar uma olhada nas diferentes flores de castela que trazia, porque tinha claro para si que já não poderia esconder
por mais tempo o seu maravilhoso presente, bem como para evitar que eles o molestassem mais ou até o atirassem para fora para açoitá-lo. Diante daquele espetáculo, porém, eles ficaram sumamente admirados. Eram verdadeiras rosas de Castela, e não era a época de elas florescerem. Como eram frescas, como se abriram os seus cálices, como eram lindas, e que perfume maravilhoso! Quando, porém, os servos tentavam pegar alguma flor, não conseguiam nenhuma. Tentaram por 3 vezes em vão. Assim que estendiam as mãos para as flores, elas tornaram-se intangíveis. Pareciam, de repente, ter sido pintadas, bordadas ou costuradas na tilma. Assim foram rapidamente ao bispo para lhe contar o que viram. Lá fora estava o pequeno índio, que já estivera lá por várias vezes e queria falar-lhe outra vez. Ele já esperava há muito tempo a licença para entrar. Quando o bispo ouviu isto, entendeu de uma vez que desta feita ele trazia a prova da verdade com que convenceria o seu coração para a execução da obra que o índio exigira. Assim, o bispo mandou que fosse admitido imediatamente. Quinta aparição. Juan Diego prostrou-se diante dele, como já fizera antes, e mais uma vez contou o que tinha visto e admirado. Apresentou-lhe mais uma vez toda a mensagem e disse: Meu senhor, agora fiz tudo o que o Senhor ordenou. Fui até ela, a Rainha do Céu, a Santa Maria e a amada Mãe de Deus, e transmiti à minha Senhora e Soberana a tua exigência de um sinal para me poder dar crédito, para que então construísse um pequeno santuário naquele lugar onde ela o quer. E ela aceitou de bom grado a palavra de tua boca, a exigência do sinal e da prova para que se cumprisse sua vontade deixou-a contente. Ainda essa noite mandou-me ela outra vez procurar-te hoje, e quando pedi o prometido sinal da minha autenticidade, ela logo consentiu. Mandou-me subir aquela colina onde eu a vi pela primeira vez, para lá apanhar várias rosas de Castela. Assim eu fiz e levei-a até ela no sopé da colina. Ela as pegou com suas próprias mãos e as pôs em meu manto, para que eu pudesse trazê-las a ti, a quem devo entregá-las pessoalmente. Naturalmente, eu sabia bem que ali não é lugar em que desabrochem flores. Lá em cima há somente pedras agudas, cardos e abrolhos em grande número, e além disto, também tem os axes, nopais e mesquites. Mesmo assim, não duvidei nem hesitei. Quando cheguei lá em cima, encontrei desabrochadas as mais belas rosas de Castela, radiantes, esplendorosas de um esplendor de paraíso, cheias de orvalho. Pus-me logo a apanhá-las. Depois disse-me ela que as trouxesse a ti em seu nome. Elas provariam a verdade de minha palavra. Elas seriam um sinal que tu pedistes para cumprir a sua vontade. Elas também revelariam que minhas palavras e mensagens são verdadeiras. Ei-las aqui, recebe-as. Então ele desdobrou a sua tilma branca, onde embrulhara as flores, e assim que as várias
e maravilhosas flores caíram por terra, a tilma transformou-se imediatamente num sinal. De repente apareceu no pano a imagem veneranda da sempre Virgem e Santa Maria, a imagem da Mãe do Deus Santo, na forma e figura em que se encontram visível ainda hoje entre nós, como ainda hoje a vemos em sua querida casinha, onde em seu santuário o pano está conservado no Tepeyac, que agora se chama Guadalupe. Assim que o bispo e os outros presentes viram isso, caíram de joelhos estupefatos. Depois, levantaram-se para olhar o pano, dominados de confusão e admiração. Um sentimento de tristeza tomou conta deles. Com lágrimas, o bispo pediu desculpas à Santíssima Virgem, por cuja vontade não ter ele atendido de pronto, nem acreditado em sua palavra. E levantando-se, desatou a tilma fixada com um nó no pescoço de Juan Diego, onde a Rainha do Céu aparecera como sinal para ele. Tomou-a e levou-a para a capela do palácio. Lá o bispo hospedou Juan Diego, antes de dizer-lhe, no dia seguinte: vamos para que me mostres o lugar onde a Rainha do Céu quer que lhe seja construído um santuário. Ao mesmo tempo, já mandava encarregar pessoas de erigir a construção. Juan Diego mostrou-lhe o lugar que lhe fora indicado pela Rainha do Céu. Depois pediu licença para despedir-se, pois queria agora visitar o seu tio Bernardino em sua casa, onde ele o havia deixado moribundo, para buscar em Tlatelolco um sacerdote para ouvir a sua confissão e prepará-lo para a morte, antes que a Rainha do Céu lhe tivesse revelado que já o havia curado. Entretanto, não queriam deixá-lo sair sozinho, mas o acompanharam na volta. Quando chegaram ao tio, viram logo que estava curado. Nada mais lhe doía. Ele ficou, porém, como que assombrado com as companhias do sobrinho e perguntou pela razão da grande honra. Então Juan Diego contou-lhe como, depois que ele tinha partido de sua casa para buscar um sacerdote que o absolvesse e o preparasse para a última hora, tinha-lhe aparecido no Tepeyac a soberana do céu, que lhe ordenou não preocupar-se, porque seu tio já estava bem, o que muito o consolara, e que ela o mandara à casa do bispo com um pedido de construir para si um santuário no Tepeyac. Então o tio lhe assegurou que tudo era verdade, pois praticamente na mesma hora ele havia sido curado pela Virgem, que lhe tinha aparecido da mesma forma como aparecera ao seu sobrinho. Igualmente, ordenava-lhe a Virgem que, quando fosse à cidade do México, ele revelasse ao bispo o que tinha visto e de que maneira miraculosa fora curado por ela, e assim a sua imagem seria sempre aclamada e ela venerada como a sempre Santa Virgem Maria de Guadalupe. A seguir, Juan Bernardino foi conduzido ao bispo, para que também desse o seu testemunho. O bispo o recebeu e hospedou junto com seu sobrinho Juan Diego, por alguns dias, em seu palácio, ao tempo em que mandava construir o santuário da soberana e rainha no Tepeyac, onde ela se tinha mostrado a Juan Diego. A imagem da querida Rainha do Céu, o bispo mandou transladar da capela do palácio onde estava para a igreja maior,
para que todos a pudessem ver e admirar. E é verdade que todos os homens e as mulheres da cidade inteira, sem exceção, ficaram profundamente comovidos diante da imagem preciosa, cuja origem divina reconheciam. Todos levavam as suas preces e preocupações para ela e ficavam extasiados de admiração pela maneira milagrosa pela qual a Divina Mãe do Senhor tinha aparecido. É verdade, homem algum da terra pintara a sua venerada imagem. Estes foram os relatos do Nicamo Poa, escritos por Luís Lasso de la Vega, na Cidade do México, em 1649. Nossa Senhora Sempre Santa Virgem Maria de Guadalupe, rogai por nós.